trazendo uma palavra que não é minha, mas é do Senhor. João, Evangelho de João, no capítulo 17, no versículo 20, amém? Antes de eu ler, eu quero dizer para você que o pastor chegou para mim na sexta-feira e disse: você vai trazer a palavra terça-feira. E eu cheguei em casa, e quando eu cheguei em casa, eu dobrei o meu joelho e falei com o Senhor: Pai, o Senhor me conhece, sabe que eu tenho sido um servo do Senhor, e tenho servido ao Senhor, e tenho buscado a Tua presença. Senhor, aqui, o que o Senhor quer que eu fale na terça-feira, Pai? Porque eu não conheço as pessoas que vão estar lá, mas o Senhor sonda o coração de cada pessoa e conhece. Aí o Senhor disse: vai na oração sacerdotal. E eu cheguei aqui, em João no capítulo 17, e fui lendo do versículo 1 até chegar no 20. E quando cheguei no versículo 20, eu comecei a chorar e senti a presença do Senhor. O Senhor falou: é esse mesmo. Eu gostaria que você lesse comigo Evangelho de João 17, versículo 20. A palavra do Senhor diz assim: não rogo, disse Jesus, somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Eu vou ler mais uma vez: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Amém? Feche a Bíblia, feche os teus olhos, coloque a mão no teu coração e vamos orar comigo. Senhor meu Pai, eu me coloco diante da Tua presença, na dependência do Senhor e do Teu Espírito Santo, ó Pai. Eu não conheço, Pai, o íntimo, não sei o que tem passado cada um dos Teus filhos e filhas que aqui entraram nessa noite, ó Pai, mas eu sei que o Teu Espírito Santo está aqui. É por isso que eu peço que eu diminua, o Senhor cresça, que eu desapareça e somente o Senhor apareça, Pai. Senhor, que nessa noite o Senhor venha de encontro a cada coração que aqui entrou nessa noite, ó Pai. Aqueles que entraram cansado, oprimido, enfermo, saiam daqui curado, transformado, renovado pela Tua presença, Senhor. Meu Senhor, eis-me aqui, o Teu servo, Senhor. Fala porque o Teu servo te ouve. Fala porque o Teu servo te ouve, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Pode tomar o teu assento, mas aplaudindo ao Senhor. Aleluias, poderoso é o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluias. O Senhor me deu uma palavra, irmãos, e que me fez chorar por algum tempo, quando estava ali em casa lendo. O pastor chegou para mim e disse: você vai falar sobre a oração em missões. Eu cheguei em casa e abri a Bíblia, e caiu nesse versículo tão tremendo, que Jesus, orando, ele disse: eu não oro somente por esses discípulos, mas eu oro por aqueles que ainda hão de crer. Sabe quem é? É eu e você que está aqui nessa noite. Eu queria que você repetisse comigo o tema nessa noite. Diga bem forte para o diabo ouvir e chorar. Diga assim, ó: eu sou. Mais forte: eu sou a resposta da oração de Jesus. Glória a Deus, aleluias. Nós somos a resposta da oração de Jesus. Você que está sentado aí, essa pessoa que está do teu lado, aí você diz assim: mas será que é para mim? É para você mesmo. Você é a resposta da oração de Jesus. Jesus orou por mim e por você há muito tempo atrás. Antes mesmo de você ter nascido, Jesus já estava orando por você, meu irmão, minha irmã que entrou aqui nessa noite, aleluias. E o Senhor me deu essa palavra tão tremenda, irmãos, e essa palavra que me fez chorar na presença do Senhor, porque eu não sei como você entrou aqui nessa noite. Talvez você entrou aqui pensando assim, ó: será que Deus se lembra de mim? Será que Deus tem alguma coisa para a minha vida? Será? Eu fui rejeitado pela minha família, pela minha casa. Mas eu quero dizer, você pode ter sido rejeitado na tua casa, na tua família, mas o meu Deus e o teu Deus não se esqueceu de você. Ele não se esqueceu, irmão. Ele se lembra de você. Porque Ele intercedia por mim e por você há muitos anos atrás. Mas para que você entenda, porque você não entendeu ainda, irmãos, é muito forte esse versículo, irmãos. Eu queria chamar aqui nesse momento dois jovens, o Júnior e o Guilherme. Aleluia. Glorifique, irmão. Jesus está aqui no nosso meio. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Fique aqui, irmãos. Olha
o que o versículo da Bíblia está dizendo. Olhe o que a Bíblia está dizendo, irmãos, nesse versículo, para que você possa entender. Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Jesus, há mais de 2000 anos atrás, ele estava intercedendo por nós. Ele estava olhando para os discípulos e dizendo assim: Senhor, eu rogo ao Senhor por esses discípulos, mas não somente por esses, mas por aqueles que ainda hão de crer em mim. Irmãos, nós estávamos assim, com o papel da condenação nas mãos. Estávamos perdidos e sem esperança. Aí olha que Jesus fez: Senhor, eu rogo-te, Senhor, não só por esses. Aí ele deixa de ver como homem e começa a ver como Deus. Aí ele diz assim, eu rogo também por aqueles que hão de crer em mim. Aí ele vem, e mais de 2000 anos atrás, a resposta da oração de Jesus, ela chega. Aí Deus se lembra da oração de Jesus, e olha para nós que estávamos perdidos, sem esperança, sem sonho, sem nada, estávamos todos sujos pelo pecado. Aí Deus se lembra da oração, e Ele pega o papel da condenação, e diz: diabo, você não tem mais poder sobre essa vida, eles estão libertos pelo sangue do Cordeiro, eles foram lavados e remidos. A oração de Jesus é respondida, e Deus se transforma esse jovem que estavam perdido em uma nova criatura. Esse jovem que estava perdido, Jesus, ele ora por eles. E Deus ouve a oração do céu e responde a oração, e hoje eles são uma nova vida, porque Deus enviou seu Filho, e Ele morreu na cruz, não só por eles, mas por mim e por você, que está aqui nessa noite. Quem entende o que eu estou pregando aqui, levanta a mão para o céu e dá um glória a Deus aí, irmão. Aleluia. Olha que tremendo esse versículo, irmão. Jesus, Ele orou por mim e por você, e é por isso que estamos aqui nessa noite. Não estamos aqui nessa noite por mera coincidência, não estamos aqui nessa noite porque nós se esforçamos apenas, porque nós decidimos apenas. Antes de você escolher Deus, Ele te escolheu primeiro. Não é eu que estou dizendo, irmão, é a Bíblia que diz, em João no capítulo 15, no versículo 16, não fosse vós que escolheres a mim, mas eu vos escolhi para que vá dizer isso. Antes de nós escolhermos o Senhor, Ele já tinha se escolhido. Antes de você pensar em estar nessa igreja, Ele já orava por você. Eu estava em casa, o Senhor me disse mais. Ele disse assim: meu filho, da mesma forma que você está dizendo que é a resposta da minha oração, eu quero te dizer que através da sua vida, olha aí, muitas pessoas vão dizer: eu sou resposta da tua oração. Eu quero te dizer, irmãos, através da minha e sua oração, outras pessoas vão dizer: Adriano, eu sou resposta da tua oração. Eu sou resposta da tua oração. Eu sou resposta da tua oração. Eu quero dizer, irmão, nessa noite, que você saia daqui acreditando. Talvez você tenha alguém na tua casa que está nas drogas, alguém que não conheceu Jesus, alguém que está dando problema, mas eu quero te dizer: entrega na mão do Senhor, porque Ele é Deus poderoso, e assim como Ele nos salvou, Ele vai salvar também. Talvez você entrou aqui nessa noite e diz assim: eu não aguento mais essa pessoa que está na minha casa, eu não aguento mais esse jovem, eu não aguento mais. Eu quero dizer, então entrega na mão do Senhor. Entrega na mão dEle, irmãos, porque Ele não se esquece. Ele não desiste. Nós como seres humanos, nós hoje estamos com a pessoa, amanhã desistimos, mas o nosso Deus não, Ele persevera, Ele não desiste, Ele insiste, Ele continua. Mas eu não estou conseguindo orar, mas Ele ora. Ele lá, o Espírito Santo, Ele chega diante do Pai e diz: Pai, o meu filho não está conseguindo orar, mas eis eu aqui para interceder com gemidos inexprimíveis diante da presença do Pai. Ele não desiste, irmãos, por isso entrega nas mãos dEle, confia nele, aleluia. Você vai ser resposta de oração, irmãos. Estamos aqui, oração e missões. Nós temos muitas vezes fé,
para orar por uma pessoa que está enferma, temos fé para orar por uma pessoa muitas vezes que está precisando de uma ajuda profissional, temos muitas vezes fé, irmão, mas muitas vezes falta nós dobrarmos o nosso joelho e orarmos não só para os nossos interesses, porque a palavra do Senhor diz em Filipenses capítulo 2, versículo 3, irmão, não viemos buscar só o nosso interesse, mas o interesse dos outros também. Não basta nós orarmos só para nós mesmos, irmão. Há pessoas precisando de Jesus, há pessoas do seu lado que está desesperado, irmão. Então coloca ele na mão do Senhor, porque ele vai agir, ele vai operar, ele vai fazer milagre. Entrega na mão do Senhor, irmão, para que pessoas possam um dia olhar para você e dizer: o Luiz é a resposta da minha oração, o Luiz foi aquele que orou por mim, e hoje estou aqui como a resposta da oração dele. Irmão, você não está entendendo, eu estou profetizando que vai ver pessoas que vai te dizer: Tom, vai te dizer assim, eu sou resposta da sua oração, eu sou resposta da tua oração, Guilherme, eu sou resposta da tua oração, Luiz, eu sou resposta da tua oração, Paulo, eu sou resposta da tua oração, Lucas. Que nós possamos orar, irmãos, não só por nós, mas para as pessoas também, irmãos. Nós não temos que orar só por nós. E eu quero dizer, quando nós oramos, irmão, às vezes a gente ora e parece que nada acontece, e como homem nós desistimos. Mas não desista, persista. Assim como nós somos resposta da oração de Jesus, outras pessoas também vão ser alcançadas. Irmão, sabe o porquê o pastor está aqui sentado? Sabe o porquê o seu pai conheceu Jesus e se converteu? Porque tinha uma mulher que entrava no quintal, pastor, eita na baçuia, e ela dobrava o joelho e dizia: eu oro pelo Newton, eu oro pelo meu marido, e hoje eles estão aqui para louvar e bendizer o nome do Senhor. Eu quero dizer, eles são resposta de oração de uma mulher, irmão. Eu sei quanto é difícil, irmão, ter alguém na casa que não conhece Jesus, porque da minha casa, somente eu estou na casa do Senhor. Eu sei quanto é difícil, irmão, mas eu quero dizer, continua orando. Quantos anos se passaram, pastor, para que o seu pai conhecesse Jesus? Quantos anos aquela mulher orou? Eu quero dizer, não me importa quantos anos, irmão, Jesus orou, e depois de mais de 2000 anos, nós fomos aqui para dizer a resposta da oração de Jesus. Quantos anos se passaram, irmão? Não importa o tempo, não importa quanto tempo passe, continua confiando, acreditando no Senhor, irmão. Eu gostaria que você abrisse comigo, nesse momento, a Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, no versículo 5, aleluias. Veja o que uma oração é capaz de fazer, irmãos. Olhe a oração ligada a missões aqui, irmãos. Aleluias. Atos no capítulo 12, no versículo 5. Enquanto você acha, glorifique, Jesus está aqui. Olha o que diz, irmãos. Atos capítulo 12, versículo 5. Pedro, pois, estava aguardando no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Preste atenção, irmãos. A Bíblia diz que Pedro, ele estava na prisão, e um povo como eu e como você começou a clamar o nome do Senhor, e começou a clamar, e começou a buscar, e sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que Deus enviou um anjo na prisão, e o anjo chegou na prisão, quando todos estavam dormindo, pegou Pedro pela mão, nem Pedro acreditou, e disse: eu não acredito, mas será? Eu estou tendo um sonho. Eu imagino Deus dizendo: não, Pedro, isso não é um sonho. Eu imagino Pedro: não, mas é um sonho, não é possível, não é possível sair essas algemas das minhas mãos. E o anjo tocou, e a algema caiu, e a prisão, ele foi saindo, acompanhando o anjo, e ele chegou na casa, e as pessoas saíram ali, e disse: não é possível, Pedro estava preso, como que ele está aqui? Eu quero dizer, através da tua oração, Deus libera anjo no céu, através da sua oração, Deus, ele quebra a algema, quebra a prisão, quebra o que for possível, para agir na tua vida.
Eu quero dizer, através da tua oração, Deus faz o impossível acontecer. Ele quebra feitiçaria, macumbaria, Ele quebra maldição, Ele quebra, irmão. Quando nós oramos e colocamos a mão no Senhor, Ele faz a algema se abrir. Talvez alguém na tua casa está preso por uma algema, mas eu quero dizer, através da sua oração, a algema vai se abrir, e ele vai ser salvo, em nome do... Acredita e busca, irmão. Coloca na mão do Senhor, porque Deus é poderoso para agir, irmão. Não desconfia do Senhor, não. Confia nele, irmão. Entrega na mão dele. Aí você diz assim, ó: mas eu tenho orado e nada acontece. Eu tenho orado e o milagre não vem. Eu tenho orado e meu filho não volta. Eu tenho orado e a pessoa não muda. Eu tenho orado, mas nada acontece. Eu quero dizer, continua orando, irmãos. Sabe por quê? Porque muitas vezes fala assim, ó: Deus está em silêncio. Eu estou perguntando, estou pedindo, estou falando com Ele, mas Ele não responde. Eu acho que Deus está em silêncio. Eu quero dizer para você, sabe o que, irmão? Quando Deus está em silêncio, não significa que Ele esqueceu. Quando Ele está em silêncio, é porque Ele está trabalhando. Ele está trabalhando, irmão. Confia porque Ele está trabalhando. Confia porque Ele está na direção. Confia, Ele não se esqueceu não. Ele não esquece de ninguém. Porque Ele diz em Isaías 49 versículo 15: pode uma mãe se esquecer de um filho, o filho do seu ventre, mas eu todavia jamais me esquecerei. Ele não esquece não, irmão. Ele não esqueceu de Agar, o menino no deserto. Não esqueceu, o menino estava chorando debaixo da árvore, morrendo de sede. Mas ele não se esqueceu e fez um poço no meio do deserto. Eu quero dizer, você que está olhando para a tua casa, e a sua casa está tudo seco, não tem nada, não tem solução, não tem vitória. Aí você diz, eu não sei, eu estou buscando a Deus, mas nada acontece. Eu quero dizer, sabe por que você está passando isso? Para que um dia você possa dizer, eu estava no deserto, mas Deus fez um poço no deserto. Eu estava no deserto, mas eu estou vivendo paz. Aleluia. A tua oração é eficaz, irmãos. Não é eu que estou dizendo, é a Bíblia que diz. Em Tiago capítulo 5, irmãos, a Bíblia diz sobre isso, irmãos, que a tua oração é eficaz. Continua orando porque Deus está te ouvindo, irmão. Continua orando porque Ele está na tua vida, irmão. Continua orando porque Ele está recebendo aquilo que você está pedindo, irmão. Não importa quanto tempo passe, porque o salmista diz no Salmo 40, no versículo 1: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor, tirou-me do charco de lodo e firmou os meus pés sobre a rocha. Entrega na mão dele, porque Ele não esquece, irmão. Talvez está difícil, mas um milagre vai acontecer, acredita, irmão. Acredita, irmão. Talvez você tenha ouvido o diabo dizer para você assim, ó: desista. Deus não te ouve. Deus não ouve a tua oração. Desista. Deus não está com você, não está na tua vida. Deus abandonou você. Talvez você que está aí na galeria, o diabo está falando para você, Senhor, desista, abandona tudo, volta atrás, porque Deus não está com você. Eu quero dizer para você que está aqui, a Bíblia diz em Isaías 41 versículo 10, a Bíblia diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombre, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Quem entende o que eu estou pregando aqui, levanta a tua mão bem alto e dê um glória a Deus aí. Eu quero falar algo para você, irmãos. Eu quero dar uma notícia para você nessa noite, que vai mudar o rumo da sua vida, irmãos. Eu quero dar uma notícia para você nessa noite, que nunca mais o diabo vai chegar para você e vai falar no teu ouvido que você não é ninguém, porque toda vez que ele falar, você vai lembrar ele. Eu quero dizer para você uma notícia, irmão. A Bíblia diz que quando Adão estava no jardim do Éden, Deus estava ali com ele, o Espírito Santo permanecia com ele, e o tempo foi passando, e todos depois de Adão, por causa da serpente, não receberam
recebia mais o Espírito Santo com ele todo o tempo. O Espírito Santo era enviado em apenas uma porção, e ele vinha e permanecia com o homem profetizava, fazia milagre, mas ele voltava para o céu. Mas sabe o que aconteceu? Assim continuou a história. Moisés, Elias, Eliseu, nenhum desses teve a chance e a oportunidade que teve Adão de ter o Espírito Santo todo o tempo. Mas eu quero dizer, a chance que Moisés não teve, a chance que Abraão não teve, a chance que nenhum desses homens de Deus teve, eu e você tem hoje, irmão. Sabe por quê, irmão? Oh, meu Deus, amassuria. Sabe por quê, irmão? A Bíblia diz que quando Jesus, ele foi voltar para o céu, ele disse: eu vou voltar para o Pai, mas não esqueça de uma coisa, vocês não vão ficar mais sozinhos, eu enviarei o Espírito Santo, para que permaneça convosco, até a consumação do céu. E hoje nós temos a oportunidade, Tom, o privilégio, que só um homem na Bíblia teve, Adão. E é por isso que muitas vezes a gente fica assim, ó, será que eu sou alguma coisa? A Bíblia diz que o Espírito Santo habita em nós, irmãos. Sabe o que significa? A Bíblia diz que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um só. Um só. Ou seja, o Espírito Santo habita em nós, significa que Deus está dentro de nós. Olhe para a pessoa que está do teu lado, fale para ela: Deus está dentro de você. Toda vez que o diabo chegar para você no seu ouvido e falar assim, ó, você não é ninguém, você não é nada, você vai dizer para ele: diabo, Deus está dentro de mim, Deus está dentro de mim, está ouvindo? Deus está dentro de mim. Irmãos, e se esses homens como Sansão, que feriu aqueles homens, como Moisés que orou e o mar se abriu, como Ezequias que foi lá e dobrou o joelho e disse: pai, eu não aceito aquilo que o profeta falou, e Deus voltou, falou para ele: volta lá, profeta. E o profeta voltou e falou: você vai viver mais 15 anos. Esses homens, mesmo tendo uma porção do Espírito Santo, e por alguns minutos eles serão capazes de orar e Deus agir dessa forma. Imagina eu e você que temos o Espírito Santo dentro de nós, irmão. Você está entendendo por que o diabo muitas vezes ele tenta que nós venhamos se ocupar com todas as coisas, para que nós não tenhamos tempo para orar? É porque ele sabe o poder da oração, irmão. Irmão, se você for perguntar para os missionários que estão vivendo em países perseguidos, qual é a primeira coisa que você quer que nós façamos por você? Uma oferta? Ele diz: não, a oferta é por segundo, o primeiro é a oração. Porque eles entendem que há coisas que eles podem fazer, mas aquilo que eles não podem fazer, a oração resolve. Talvez com a sua mão você fala assim: eu não tenho mais o que fazer para meu filho, para minha família, eu não sei mais o que fazer. Então ora e Deus vai fazer o milagre, irmão. Ora e Deus vai agir, irmão. Ora e Deus vai fazer o impossível acontecer. Coloca na mão do Senhor, irmão. Sabe por quê, irmãos? Quando nós entendemos que Deus está dentro de nós, e que nós temos um privilégio que nem Abraão, nem Moisés, nem Elias teve, irmãos, não há nada que possa parecer impossível para nós, irmão. Quando a pessoa entende isso, meus irmãos, quando ele lê lá Jeremias 29, versículo 12, que diz assim: ireis, invocareis o meu nome, orareis a mim, e eu vos ouvirei. Ele disse: eu acredito, porque Deus está comigo, Deus está dentro de mim. Acredita, irmão. Confia no Senhor, irmão. Acredita, porque Ele está dentro de você. E a Bíblia diz: mesmo que você não consiga muitas vezes orar, e não sabe orar, o Espírito Santo intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Não deixa o diabo impedir você de orar, não. Não desista da tua família, não desista das pessoas que você tem orado, irmão. Não desista, é tempo da igreja dobrar o joelho, entrar no quarto e dizer: pai, alcança esta pessoa, Senhor, que está perdida, lá do meu serviço, meu amigo, meu colega, alcança ele, muda a história, Senhor. Há um tempo da igreja entender que aquilo que estava no coração de Jesus, sabe o que é? Missões, irmão. Missões estava no coração de Jesus, e ele intercedia, ele fazia o papel de missionário, ele intercedia por mim e por você. E por que hoje nós não vamos interceder, irmãos? Por que nós vamos fazer diferente? Por que nós vamos nos preocupar somente com nossos interesses? Nós temos que orar por aqueles que
estão do nosso lado perecendo. O mundo está sedento, vazio. Você pode ver no seu serviço, onde você passa, pessoas vazias, pessoas precisando de Deus, pessoas sem esperança, sem sonho, reclamando da vida. Nós temos que aproveitar a oportunidade de pregar Jesus, irmão. Não precisa saber muito, é falar Jesus te ama, e Jesus vai fazer a obra naquela vida, irmão. Eu quero dizer para você, é momento de nós dobrarmos o nosso joelho e orar, irmão, clamar pelo nosso irmão, pelo nosso próximo, irmãos. Não deixe o diabo impedir você de orar, irmãos. Sabe por quê? Eu quero dizer isso e terminar a palavra aqui nessa noite. Eu quero dizer que muitas vezes a gente está dentro da igreja e acontece, sabe o quê? Acontece aquilo que acontecia no Antigo Testamento. A Bíblia diz que naquele tempo, nem todos tinham a chance de falar com Deus como nós falamos hoje, irmãos. Apenas alguns que entravam no Santo do Santo para falar com Deus. E sabe o que acontecia? O povo ficava na parte de fora, e ali tinha o lugar santo e o lugar santo do santo. E quem entrava no Santo do Santo, irmãos, a pessoa que entrava ali, ela recebia Deus face a face. E ali, se ela não tivesse com vida com Deus, sabe o que acontecia? Ela era morta na hora, irmãos. Ela morria. Só que um detalhe, sabe o que eles faziam? Eles amarravam a cintura da pessoa e colocavam um sino no pé ou no pescoço. Porque enquanto ela estava andando, significa que ela estava viva. Mas se o sino parasse de tocar, logo significava que ela havia morrido, porque estava em pecado. Aí eles puxavam o corpo da pessoa. Eu quero dizer, até agora é assim, sabia? Nós estamos aqui orando, o sino está tocando. Mas aí, o que acontece? Satanás, ele fica tentando puxar a sua vida, e falando, não ore, não busque, colocando pensamento na tua cabeça, não busque, não ore, puxando a corda. Mas eu quero dizer para você, irmão, quanto você adora, Satanás não pode puxar a corda. Enquanto você adora, Satanás não pode puxar a corda. Enquanto você ora, Satanás não pode puxar a corda, irmão. Enquanto você ora, ele não pode fazer nada. Eu quero dizer, continua orando, irmão, porque oração é alimento, e Deus não rejeita a oração. Aleluia. Se coloque de pé no teu lugar nessa noite.